Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa conexão, olha, surpreendente entre quatro textos antigos que, à primeira vista, não tem nada a ver um com o outro. Pensa só: leis, um censo militar, um cântico de refúgio e até um provérbio. Sozinhos, são só textos antigos, certo? Mas quando a gente junta as peças, eles contam uma história incrível sobre o que realmente significa ordem. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente esta: o que é que liga esses escritos? O que um censo militar de milhares de anos atrás pode ter em comum com a expulsão dos comerciantes do Templo de Jerusalém? Vamos começar a desvendar esse mistério. Então, aqui estão as peças do nosso quebra-cabeça. Primeiro, trechos de Levítico e Números, que basicamente estabelecem leis e uma estrutura para a sociedade. Depois, o Salmo 46, um poema sobre como encontrar paz no meio do caos. Em seguida, Marcos 11, uma narrativa de confronto direto. E por último, Provérbios 10, que, olha, é a chave para a gente entender tudo isso. Vamos começar a juntar essas peças. Nossa história começa com uma visão de mundo, uma visão de ordem meticulosa, uma estrutura quase cósmica, onde tudo e todos têm seu lugarzinho e seu propósito bem definidos. A base dessa ordem toda é a ideia do que é sagrado. Em Levítico, por exemplo, a gente vê leis que não são só para as pessoas, mas também para as propriedades. Uma casa ou um campo não são apenas coisas. Eles podem ser separados, designados para um propósito maior. E o termo-chave para isso é consagração. Não se trata só de posse, mas de propósito. Quando se consagra algo, se declara que aquilo pertence a um sistema de ordem maior, a uma estrutura divina. Essa é a primeira pecinha na construção do nosso mundo ordenado. E essa ideia não para por aí, nos bens materiais. Ela se expande e vira a base da própria sociedade. Agora, vamos pular para o livro de Números para ver como isso acontece numa escala muito maior, numa escala nacional. E essa ordem toda, ela se torna visível, palpável lá no livro de Números. Aquele censo, sabe? Não é só para contar gente. É muito mais que isso. É a planta baixa de uma cidade inteira em movimento. Bem no centro de tudo, o que é mais sagrado, o tabernáculo, e em volta dele as tribos, todas organizadas numa formação super precisa, cada uma com seu lugar, com sua função. É como se fosse um mini-universo ordenado, sabe? A planta divina, mas na prática. Bom, então temos esse sistema perfeito. Mas, e aí? O que acontece quando o mundo real, com toda a sua bagunça, sua imprevisibilidade, sua violência, bate de frente com essa ordem ideal? É exatamente aqui que o Salmo 46 entra na nossa história. Ele não finge que o caos não existe. Pelo contrário, ele encara o caos de frente, descrevendo um mundo que está literalmente desmoronando. A linguagem aqui é muito forte. A própria base do mundo, a terra, as montanhas, está se desfazendo. As nações, que são sistemas humanos de ordem, estão em polvorosa. É a imagem da desintegração total, o oposto absoluto daquele acampamento organizado que a gente acabou de ver. E bem no meio desse pandemônio todo, o salmista faz uma afirmação radical. A estabilidade não está na ausência de problemas, mas numa fonte de força dentro deles. A questão não é evitar a tempestade, mas ter um abrigo seguro enquanto ela ruge lá fora. Essa é a grande tensão do Salmo. Do lado de fora, o caos das águas turbulentas e das nações em guerra, mas por dentro existe um rio que traz alegria. É um tipo diferente de ordem, percebe? Não vem de regras externas, mas de uma paz, de uma segurança interna que consegue existir ao mesmo tempo que o caos lá fora. E aqui está o ponto de virada. A resposta para o caos avassalador não é lutar de forma frenética, mas encontrar uma quietude deliberada. É um comando para parar, para se acalmar e reconhecer uma realidade que é mais profunda e mais estável que o caos visível. É aqui que a nossa ideia de ordem começa a ficar mais complexa. Ok, até agora a gente viu a criação de uma ordem e a busca por um refúgio quando essa ordem é ameaçada. Mas e se a própria estrutura de ordem se corromper? E se a ação divina não for para proteger a ordem, mas sim para quebrá-la? A narrativa em Marcos 11 é super intencional, cheia de simbolismo. A entrada triunfal, a observação quieta do templo, aquele ato simbólico com a figueira,
Tudo isso vai construindo o clímax, a expulsão dos comerciantes. Não é um ato de impulso, de raiva, é uma ação calculada, cheia de autoridade. E essa citação é a justificativa de tudo. O templo, que era para ser o centro da ordem sagrada, o coração do acampamento, teve seu propósito corrompido. O sistema de ordem foi dominado por um sistema de exploração econômica. A ordem externa traiu completamente sua função interna. É fundamental entender isso aqui. A ação do templo não é sobre criar desordem, é sobre restaurar a verdadeira ordem. É uma rejeição de uma estrutura que virou uma farsa, uma casca vazia. É autoridade divina intervindo para quebrar uma ordem humana que falhou, em nome de uma ordem divina autêntica. Então, como é que a gente junta tudo isso? A criação da ordem, o refúgio do caos e a ruptura da ordem corrupta. Parece contraditório, né? A peça final do nosso quebra-cabeça, que vem lá de Provérbios, vai nos dar o princípio que une tudo isso. Este provérbio estabelece uma divisão fundamental. De um lado, o caminho da insensatez, que acha prazer na maldade, do outro, o caminho da sabedoria. Essa estrutura bem simples é a chave que vai destravar a conexão entre todos os nossos textos. Vamos aplicar essa lógica. O comércio no templo é o caminho da insensatez, transformando o sagrado em algo profano. A fé da figueira, que não dá fruto, insensatez. O tumulto das nações lá no Salmo é o caos da insensatez. Em contraste, o que é a sabedoria? É uma casa de oração. É uma fé que pode mover montanhas. É a quietude que encontra Deus no meio da tempestade. E aqui está, finalmente, a solução para o nosso quebra-cabeça. O fio que conecta Levítico, Salmos e Marcos é essa tensão constante. A ordem divina do acampamento é um chamado à sabedoria. O refúgio no Salmo é o ato de escolher a sabedoria em meio ao caos. A purificação do templo é a rejeição violenta da insensatez que corrompeu a ordem. A grande estacada, o que a gente tira de tudo isso, é que a história é mais sutil do que uma simples luta entre ordem e caos. Às vezes, a ordem estabelecida é o caos disfarçado. A verdadeira sabedoria, então, não é só seguir as regras, mas ter o discernimento e a coragem de desafiar as estruturas quando elas perdem seu propósito sagrado. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Onde é que a gente encontra estabilidade de verdade? É nas regras que não podem ser quebradas, aquelas que parecem tão sólidas? Ou será que está na sabedoria, naquela voz interna que sabe a hora certa de quebrar tudo e reconstruir? A história que esses textos nos contam, bom, ela sugere que a resposta é muito mais complexa, muito mais dinâmica do que a gente imagina. Valeu pela companhia nessa jornada.